Quase todo mundo sabe que os impostos no Brasil são abusivos e em excesso. E todo mundo sabe que o retorno é muito baixo. Desde uma loja pequena até uma grande indústria, o brasileiro está cercado por inúmeros impostos que ele mesmo não conhece. Tributações escondidas e encobertas, IOF, IPI, IRPF, IRPJ, COFINS, PIS/PASEP, CSLL, INSS, ICMS, IPVA, ITCMD, IPTU, ISS, ITBI e tantos outros embutidos e escondidos que não fazemos ideia. Para o consumidor comum, você e eu, qualquer coisa que compremos está cheia de impostos. Sem falar, por exemplo, de importação, que além da demora do produto chegar, ele ainda pode ser barrado na alfândega e tributado muito além do valor normal. Não é à toa que o Brasil é tido como o país dos impostos. Há diversos impostos em níveis federal, estadual e municipal, gerando uma alta carga tributária e baixo retorno em serviços públicos. Além disso, há muito imposto sobre consumo, ou seja, é aquela taxação que encarece a cesta básica da Dona Maria, que mora na favela do Fluminense e que luta para sobreviver todo mês. E há ainda o famigerado imposto de renda, uma faixa de cobrança de tributo que incide sobre todos aqueles que recebem acima de um salário mínimo e meio. Neste vídeo, queremos investigar as seguintes questões. Por qual motivo os impostos para o cidadão comum são tão abusivos no Brasil? E qual é a relação disso com o autor alemão Karl Marx e a ideologia marxista? É o que vamos mostrar para você nesse vídeo, indo até a raiz do problema. Fala pessoal, aqui é o André do canal Oliver Talk. Se você ainda não nos conhece, somos um canal dedicado a temas culturais, filosóficos e políticos. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para notificações e até mesmo se tornar membro da Oliver Club, com link na descrição, para nos apoiar ainda mais e nos ajudar a produzir mais vídeos. O Brasil sempre foi uma terra de altos impostos? Será que sempre foi assim na história de nosso país? Os historiadores alegam que desde a época da colonização, o Brasil sempre foi uma terra em que as riquezas nunca ficavam aqui e sempre iam para Portugal. Não podemos nos esquecer do emblemático caso de Tiradentes, que protestou contra a quinta em Minas Gerais, isto é, a cobrança de uma taxa de impostos de 20% e, como a história diz, foi enforcado e esquartejado. Será que o destino de todo brasileiro, assim como Tiradentes, é ser esmagado pela alta taxa de impostos? E ainda mais, o que o herói mineiro diria da carga tributária atual? Será que o povo brasileiro nunca poderá manter sua riqueza e está condenado a sempre vê-la sendo roubada por uma classe política desvinculada da realidade da maioria dos pobres deste país? Atualmente, dos 195 países integrantes da Organização das Nações Unidas, o Brasil é a nação com a 14ª maior carga tributária do mundo. No curioso caso brasileiro, não é mero slogan ideológico quando se afirma que os pobres pagam mais impostos que os ricos. No país canarinho, o pobre, proporcionalmente falando, paga mais impostos que as classes abastadas. Especialmente porque há forte incidência de impostos sobre consumo, nos casos do IPI, ICMS, PIS e ISS. Altas taxas em itens consumíveis, inclusive eletrônicos, alimentos, medicamentos e material escolar. Agora eu te pergunto, será que a questão dos impostos é somente por causa de políticos incompetentes e uma maneira da elite governamental se manter com sua vida luxuosa e cheia de prazeres regadas a lagostas e vinhos? Ou será também que tudo isso que estamos falando tem alguma relação com a ideologia marxista que provém do filósofo alemão Karl Marx? Há quase 2 séculos, em 21 de fevereiro de 1848, foi publicado o panfleto Manifesto do Partido Comunista, escrito e elaborado por Karl Marx e financiado por um ricaço chamado Friedrich Engels. A obra é um resumo, uma síntese do programa comunista, compilado para ser de fácil distribuição aos trabalhadores da época e ser facilmente compreendida por eles, a classe revolucionária por excelência, segundo Marx. Porém, antes de continuarmos a nossa investigação, é bom sabermos o que significa proletariado e, ainda mais, o que significa ideologia.
Na cabeça de Marx, o proletariado é a classe que, por não deter os meios de produção, ferramentas e maquinário da fábrica, é obrigada a vender seu tempo na forma de trabalho e em troca de um salário para sobreviver. Do contrário, ficará à margem da vida econômica, como mendigos, prostitutas e ladrões. Os filósofos políticos, através das eras, discutem e debatem qual seria o significado de ideologia. É um tema longo e complexo, mas daremos a vocês uma definição fácil de ser compreendida. Para isso, usaremos o pensamento do filósofo americano Russell Kirk, um dos maiores filósofos políticos dos tempos recentes. Ele aponta que a ideologia não significa teoria política ou princípio, embora muitos jornalistas e alguns professores empreguem o termo nesse sentido. Ideologia realmente significa fanatismo político e, mais precisamente, a crença que este mundo pode ser convertido num paraíso terrestre. Aqueles que pensam o comunismo e o nazismo enquanto seus adeptos acreditam que o ser humano é imperfeito e precisa ser aperfeiçoado socialmente. Isso resultará no melhor ordenamento social possível ou até mesmo no ordenamento social perfeito. Tudo isso só pode vir, sempre que necessário, por meio da violência, pois sempre haverá aqueles que serão contra esse projeto ideológico. As promessas da ideologia são uma espécie de cristianismo invertido. O ideólogo promete a salvação neste mundo e o preço para isso é roubar a propriedade privada e, caso seja necessário, assassinar aqueles que não seguem a mesma ideologia. Como vimos através da história por meio de gulags, campos de concentração, assassinato em massa de discordantes e presos políticos sem fim. Por isso que o marxismo é uma ideologia, porque promete, com suas fórmulas violentas, instalar um falso paraíso na sociedade, com a sua promessa de criar uma sociedade sem classes. Toda ideologia promete algo que não pode entregar, e, ao tentar entregar sua promessa, elimina todos que se colocarem no seu caminho. E o que a cobrança voraz de impostos tem a ver com a ideologia de Karl Marx, autor do Manifesto do Partido Comunista? Karl Marx, alemão nascido em 1818 e falecido em 1883, foi um dos principais propagadores dos ideais do comunismo e do socialismo internacional. Estudou Direito e Filosofia, consolidando seu pensamento materialista em seu doutorado sobre o filósofo grego antigo Epicuro. As teorias de Marx sobre sociedade, economia e política, entendidas como marxismo, sustentam que as sociedades humanas se desenvolvem por meio da luta de classes, ou seja, no conflito entre a burguesia e o proletariado, ou, em termos atuais, um conflito entre o seu patrão, pois ele controla os meios de produção, que seriam os equipamentos da firma, e o trabalhador, conhecido como proletariado, em outras palavras, o peão. Esse conflito entre o patrão e o peão permite a existência do capitalismo, pois o trabalhador vende sua força de trabalho ao dono da firma em troca de salário. E por que Karl Marx acredita que essa teoria de conflito de classes está correta? Certa vez, ele fundamentou a ideia de que o homem é determinado por suas condições materiais dadas na história, ou seja, você é apenas um produto do seu meio, você não tem uma essência, você é moldado pela sociedade, apenas um ventríloco das cordas da sociedade. Isto é o que ele chama de materialismo histórico. A partir disso, Marx previu que o capitalismo produzia certas tensões internas, como a briga entre patrão e trabalhador, e que este conflito levaria à sua autodestruição e substituição por um novo sistema, que resolveria todos os problemas humanos e traria o paraíso à Terra. Esse sistema seria conhecido como socialismo. Os conflitos de classe sob o capitalismo, em parte devido às suas crises econômicas, iriam dar origem ao desenvolvimento da consciência de classe do proletariado. O peão perceberia que ele é explorado pelo patrão. Logo ele se revoltaria e tomaria os meios de produção. Daria um chute na bunda do chefe, pois o peão se tornou o dono agora. E se todos os trabalhadores do mundo fizessem isso, teríamos uma sociedade sem patrão, ou seja, uma sociedade sem classes, apenas com trabalhadores. E, consequentemente, a peãozada tomaria o poder político, levando a sociedade aos poucos para o comunismo. Na cachola de Marx, o Gênesis e o Apocalipse da história devem seguir essas três etapas. O capitalismo lentamente se transformaria em socialismo e, com o fim de toda e qualquer propriedade privada que o cidadão comum poderia ter, chegaríamos ao comunismo. Marx insistiu ativamente na implementação do comunismo, argumentando que a classe trabalhadora deveria levar a cabo
de uma ação revolucionária organizada para derrubar o capitalismo e provocar a ascensão comunista. E como o imposto de renda se encaixa nessa história? Para alguns, a resposta é apenas o financiamento dos serviços públicos, ou seja, asfaltar os buracos das ruas, trocar a lâmpada do poste, colocar remédio no posto, oferecer ensino gratuito, mas isso não é totalmente verdade. Os impostos, para o camarada Marx, são uma forma de tomar aos poucos a propriedade privada dos cidadãos comuns. Isso inclui a renda das pessoas, suas casas e seus bens, até chegarmos ao comunismo. E essa mentalidade é resultado direto da influência de Karl Marx. Conforme falamos, no panfleto Manifesto do Partido Comunista, Marx elabora uma lista com 10 itens para orientar a implementação do comunismo. E o segundo item recomenda o imposto fortemente progressivo, uma forte taxação na renda dos indivíduos, de maneira que, paulatinamente, sua renda seja totalmente consumida e socializada, contribuindo para a instalação do comunismo, pois essa medida configura um processo de abolição da propriedade privada. E acredito que agora você já tenha percebido que temos no Brasil uma forte relação entre marxismo e imposto. No Brasil, a ideologia marxista se encontra em todos os lugares. Na escola, aprendemos desde pequenos que o capitalismo é malvado e o socialismo é maravilhoso, que Cuba é um paraíso na Terra e os Estados Unidos é um inferno capitalista. Na universidade, os alunos decoram dia e noite frases de como o comunismo resolveria todos os problemas sociais brasileiros e do mundo. Por causa disso, é normal pensar que todo e qualquer patrão, sem exceções à regra, é sempre um opressor. E no dia das eleições, votaremos em deputados com mentalidade esquerdista, pois fomos doutrinados a pensar que o capitalismo é ruim. E também fomos ensinados desde pequenos que toda mudança passa pela política. Sendo assim, se você está insatisfeito com a quantidade exorbitante de impostos que paga diariamente, de ter sua renda roubada mensalmente de forma progressiva, precisa saber para onde apontar sua atenção e revolta. A causa dessa voracidade por impostos, inclusive e especialmente o de renda, é do pensador comunista Karl Marx e seus evangelistas espalhados em todas as esferas da sociedade brasileira. Essa não é uma conclusão que tiramos do nada. Um dos maiores professores do mundo, o americano Mortimer Adler, faz uma cuidadosa investigação sobre a influência do Manifesto do Partido Comunista de Marx nas principais economias ocidentais, especialmente Reino Unido e Estados Unidos, e chega à conclusão idêntica à nossa sobre o Brasil. O imposto de renda progressivo é um dos sinais da vitória e influência do marxismo, inclusive nos países tidos como exemplos de capitalismo. Inclusive, eu, André, fiz uma aula explicando o Manifesto do Partido Comunista de maneira mais detalhada sobre como funciona a ideia de imposto progressivo e outras ideias centrais do comunismo. O link se encontra na descrição. Então, qual é a sua opinião? Você acha que o aumento de impostos no país tem relação com o marxismo? Já conhecia Karl Marx? Acredita que aumento de impostos seria apenas uma forma de manter políticos corruptos no poder? Comente abaixo essas perguntas.